Crer em Deus é coisa de gente burra, ou pelo menos foi o que esse comentário aqui falou. E bem, eu quero ter um pequeno diálogo aqui com vocês a respeito desse tipo de argumentação, até porque eu vejo uma reincidência muito grande, principalmente no meio acadêmico, né, de pessoas falando que pela outra ser teísta, ela é mais ignorante, porque o que nós devemos levar em consideração é apenas o saber científico. Fala pessoal, tudo bem? Tô gravando esse áudio aqui depois que o vídeo ficou pronto. A intenção não era fazer o vídeo dessa forma, é por isso que inclusive ele é um vídeo gravado de uma forma mais descontraída, né? Mas ainda assim eu gostei bastante do resultado. Era para ser um vídeo de até 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, mas acabou ficando um pouco mais longo o argumento. E para não ter que cortar nada, acabei postando dessa forma. Essa semana também não teria vídeo aqui no canal. E juntando as duas coisas, acabei deixando o vídeo dessa forma. Espero que não incomode a forma que esse vídeo vai ser. E na próxima semana a gente volta com o modelo normal de postagem. Valeu! Pois bem, tirando a reflexão do que eu tive desse comentário, e mais uma vez aqui deixando claro, o problema não é o comentário, a repetição desse comentário, é que se eu não creio em algo, eu não tenho necessidade de ofender uma pessoa que tenha um pensamento diferente do meu. Por exemplo, no meu caso, eu sou cristão, mas isso nunca me deu direito e eu nunca vi a necessidade de ir no vídeo de um ateu chamar ele de ignorante por ter uma opinião diferente da minha. Porque ao fazer isso, eu estaria colocando todos os ateus do mundo em um único pacote falando: você ter essa opinião de ser ateu te faz burro, porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria totalmente desconectado da realidade. Porque existem ateus extremamente inteligentes, né? Pessoas que com uma contribuição para a humanidade e para a nossa sociedade incríveis, mesmo essas pessoas não tendo as mesmas opiniões que a minha. Inclusive, esse tipo de argumentação vale tanto para um ateu que faz esse tipo de comentário em um vídeo de um cristão, no ambiente cristão e faz esse tipo de comentário, quanto de um cristão que faz isso num vídeo de um ateu. Vai lá no vídeo que um ateu expôs suas opiniões e fala: só o Senhor Jesus salva. Tá errado também. Não tá partindo dentro de um pensamento lógico. E depois eu volto nessa questão de raciocínio lógico para a criação da argumentação. Mas como eu disse, no meio acadêmico eu ouço, né, muito isso, principalmente de professores ateus que colocam todos os cristãos dentro de um mesmo pacote. Na verdade, não vamos reduzir o diálogo simplesmente aos cristãos, vamos colocar como todo teísmo, né, pessoas que creem em Deus. Professores que falam: se você crê em algo, você é burro. Me parece que essa pessoa está totalmente desconectada da realidade. Porque ao fazer esse tipo de argumentação, eu estou colocando pessoas como Blaise Pascal e Isaac Newton, só vou usar os dois como exemplo, colocando essas pessoas como burras e ignorando completamente o saber científico que elas tiveram e o quanto elas foram importantes para a humanidade, simplesmente porque elas têm uma crença. Então, o professor ele pode não estar falando necessariamente de um Blaise Pascal da vida ao ter esse tipo de argumentação, mas em prática é isso que está acontecendo, entende? É a mesma coisa que eu falo: todo ateu é burro. Eu estou colocando todos os ateus da face da humanidade que passaram ao longo da história em um único pacote. Assim como você sendo ateu, fazendo isso, você está colocando todo mundo que tem uma crença em Deus, mais uma vez, não reduzindo ao cristianismo, porque não é esse o argumento. Mas todo mundo que crê em algo, você está colocando no mesmo pacote de que essa pessoa é burra, simplesmente porque chegaram a conclusões diferentes do que a sua. Será que isso é realmente mais inteligente? E eu falei que eu iria voltar à questão do pensamento lógico, né? Quando uma pessoa tem esse tipo de atitude de partir primeiro para a ofensa e não necessariamente para o diálogo, o que me parece, tá? É só uma opinião do que me parece.
que essa pessoa chegou a essa conclusão simplesmente por conta de frustrações e traumas e não necessariamente na reflexão profunda sobre o tema. Não é como se essa pessoa chegasse e dedicasse tempo de estudo sobre teísmo, sobre ateísmo, sobre história, sobre religiões, e ela simplesmente reduziu tudo ao que magoou ela em algum momento. Isso funciona para ambos os lados, tá? Tanto para um ateu que demonstra raiva de pessoas que pensam diferente dele, quanto para um cristão que demonstra raiva de pessoas que pensam diferente dela. Parece que a pessoa não soube lidar com a frustração. E eu quero validar essas pessoas aqui em falar com você que se você faz isso, tá tudo bem você ter esse sentimento dentro de você, porque eu convivo dentro de igreja e eu vejo o quanto a religião ainda fere, não é feriu, ainda fere nos dias de hoje. Mas isso não te dá o direito de você atacar pessoas, porque o mínimo dentro de uma sociedade civilizada que nós temos é o respeito. Você deve respeitar a todos. Ainda que essa pessoa não te respeite, você deve respeito a todos. E ainda partindo desse ponto do pensamento lógico, de que faz pessoas chegarem a essa argumentação de que todo mundo que crê em Deus é burro, talvez, me pareça mais inteligente me abrir ao diálogo, ouvir opiniões diferentes, sem taxar ninguém a caricaturas. Talvez isso seja mais inteligente do que colocar todo mundo no mesmo pacote e generalizar.